Boa tarde, meus bons amigos. Sou eu, Yu. Estou aqui, para revelar um segredo, espero que a popularidade não me afete, mas chegou o momento de revelar um segredo, Vocês vão me perguntar qual o significado daquela cestinho de frutas ali, Então, hoje eu vou comentar sobre esse cestinho, Deixa eu pôr aqui a minha segunda identidade. Bom, meus amigos, eu fui um jovem que eu não acreditava em muita coisa, Às vezes vi uma pessoa chorando com o Espírito Santo no coração e eu dizia, isso aí é falsidade. Ele está fingido, São lágrimas de crocodilo. Às vezes vinha uma pessoa com um espírito de macumba, Eu falei, não, isso aí estão fingindo também, Então, de tanto tocar tambor, fazer essas coisas, acaba assimilando essas coisas, Até o dia que chegou a minha fase de tormento, E chegou a minha fase de tormento e eu fiquei sozinho no mundo, meditando, orando, Foi quando se apresentaram, essa grande diversidade de entidades espirituais. Espírito Santo, alguns espíritos que as pessoas falam de trevas, tudo isso. Mas o grande diferencial de tudo isso era naquilo que eles se alimentavam, meus amigos. O engraçado é que na época, enquanto eu vivia no Japão, as entidades que vinham me ajudar nos meus momentos de dificuldade só se alimentavam de frutas. E me incentivavam sempre a subir a montanha. Sobe sempre a montanha, não pare, não pare. E assim eu fui a vida toda subindo a montanha. Mas depois que eu cheguei no Brasil, se apresentaram entidades que gostavam de carne. E isso eu não falo de macumba, não. Templos religiosos, todo esse tipo de lugar. Pastores, pessoas que tinham o sangue que escorrendo pela boca. E esse choque de culturas foi pesado. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim, Utaka? Enquanto que no Japão, um estava incentivando o outro a subir a sua montanha, aqui no Brasil, as pessoas se incentivavam a exatamente descer, descarrilhar o trem. Até mesmo nos templos religiosos. Ao invés de olhar o próximo com carinho e incentivá-lo nos seus degraus, não. Se aquela escada que aquele próximo está não for a sua, aquilo ali não presta para nada. Isso, o sangue escorrendo pela boca. Mas como assim, Utaka? Vamos supor, a pessoa já está no espiritismo, está numa família espírita há anos, há décadas, há séculos, E eu com a minha gravatinha venho e falo que aquilo ali tudo não presta. Aí a pessoa esquece,
que aquela pessoa ali que tá ali quietinha, com a sua faquinha de passar manteiga, foi privada de amamentar seus filhos, foi acorrentada como escravo, trabalhou forçado e nem como seres humanos eram tratados. Aí de uma hora para outra eles querem que a pessoa tire as suas máscaras e reverencie a Ku Klux Klan. É o que é feito aqui no Brasil. Ué, se você é macumbeiro, você não presta, você faz magia negra, mas esquece tudo isso, todo aquele tormento passado. A pessoa era privada até de escrever. O filho nascia, nego olhava a criança assim, já vendia. Tirava a criança do peito da mãe. Aí quer que a pessoa, de uma hora pra outra, assine a carteira assim: eu amo a Ku Klux Klan. Uma das coisas que me impede de fazer pregação é porque eu ainda não compreendo isso. Quando eu vejo uma pessoa negra, espírita, eu mesmo sorrio e falo: se eu fosse os senhores, eu continuava aí, que isso aí é bonito pra caramba. Mas aí os meus instrutores espirituais falam assim: não, isso aí não é de Deus, não, isso e aquilo. Mas talvez eu mude esse pensar, mas ainda não chegou a hora. Não é verdade? Então tá tudo nessas frutas. Mas eu não tô falando de macumba, não. Eu tô falando de centros religiosos também. Eu vou trazer uma experiência aqui do que é gentileza, generosidade, ternura, aqueles olhos que fazem sombra. Eu não gosto de citar nomes, né? Mas eu vou citar o nome de um pastor aqui como se fosse um exemplo, né? Eu gostava de assistir o R.R. Soares, porque ele tinha calma, ternura no falar. Nossa nação é violenta por natureza. Pra que incentivar mais violência? Gritar, correr pra lá e pra cá? Ele tinha ternura. Aí quando eu fui no culto, na religião dele, ele começou a vender as bíblias. Eu não gosto de falar de preços, né? Aí ele pediu até um preço até que elevado por uma bíblia. Eu falei: eu vou comprar. Por tudo que minha mãe falou do Senhor. Aí ele falou: pode comprar e faça prova da sua fé. Aí eu comprei a Bíblia aqui. E assim que eu sentei no meu lugar de volta, ele mandou um abraço e saudações à minha mãe. Assim que eu abri, assim no susto, né? Porque o que eu programei no meu coração foi isso: eu vou comprar por tudo de bem que a minha mãe falou do Senhor. Aí quando eu abri no susto, falou assim, Atos 19, 28, fala assim: ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Tipo assim, já que a sua mãe falou tão bem de mim, dê saudações a ela. Independente de fé, independente de qualquer coisa. A brandura, a sombra no olhar que a pessoa tinha. Eu procurei também na internet um pastor, que ele é até um português, que tem uma igreja ali na Praça Seca. Tem ternura no falar, tem maciez. Isso é bom para nós brasileiros. Porque brigar em baile funk, xingar motorista, sair correndo que nem um desesperado para entrar dentro do trem, isso aqui não falta no Brasil. Mas essa ternura, maciez em lidar com as pessoas, isso é faltoso. Quebrar a alguidade macumba, isso aqui não falta no Brasil. Mas reconhecer a tristeza, o sofrimento, a chicotada nas costas, isso é faltoso, né? E isso foi sempre, quando eu cheguei aqui no Brasil, ainda meditando, né?
buscando o Espírito, e eu ia nos lugares, eu olhava pela fechadurazinha e eu reconhecia, não a religião, mas a intenção do pastor. Várias religiões. Alguns eu me sentava para ouvir pela maciez, pela simplicidade, pela aquela sombra na sobrancelha. E outros eu simplesmente olhava e falava assim: esse não serve para mim, vai me fazer mais mal. Eu não preciso rodar que nem uma pomba gira, eu não preciso disso. Eu preciso daquilo que está escrito no livro de Provérbios. O que fala no livro de Provérbios? Olha aqui atrás. Dentre o boi gordo e com ele o ódio, eu prefiro um pratinho de verdura e com ele o amor. Então a religião em si, é claro que a religião influencia, mas o olhar do pastor, a ternura, a forma de tocar é importante. Somos todos crianças no orfanato e somos as últimas crianças do orfanato. Aquelas já maiorzinhas que ninguém quer adotar, já cheio de malícia no coração. Vocês acham que na pancada, no grito, chicotada nas costas vai funcionar? Ou se sentar, olhar com ternura e olhar? Simplesmente assim: filho, você não tem jeito, não sei o que faço com você. Mas ficar prometendo: ah não, você vai ser curado, me dê dinheiro, me dê isso, me dê aquilo. Não, mas olhar pro filho e falar: você não tem jeito, não sei mais o que eu faço. E em certos momentos, o que nos resta? Orar, nos ajoelhar e orar. O grande mal do mundo são pessoas que prometem coisas que são irrealizáveis. Não tem jeito. E isso o que faz? Desvia a nossa mente da fé. Já que a gente perdeu a confiança, já que a gente sai dentro de casa e acha que vai ser assaltada, então a gente perde a fé. Então eu acredito que no mínimo as pessoas deveriam ter amor, paz no lidar. Já que samba, carnaval, carnalidade não falta aqui no nosso país. E é exacerbado, meus amigos. Mas aquelas pessoas que te incentivam não a descarrilhar o trem, não pular do ônibus ou empurrar o amiguinho do ônibus, mas a simplesmente persistir na caminhada pela montanha, meus amigos. Isso falta muito no Brasil. Foi o raciocínio que eu tenho de décadas, meus amigos. Eu abandonei tudo, eu perdi tudo para compreender isto. Eu sigo Deus. Nunca entrei num centro de macumba, nunca entrei numa reunião budista. Sigo Deus, sim, mas o meu Deus é dessa forma, até que Deus mude esse coração de pedra e o transforme num coração de carne. Porque para ser sincero, eu sou o reflexo bom da nossa sociedade brasileira. Existem pessoas que já desistiram praticamente disso. E nós mesmos apontamos nossos dedos e dizemos: bandido bom é bandido morto. O policial é corrupto, tem que pegar pena dobrada. Mas esquecem que tem que lidar com esse tipo de temperamento que nós temos, que nós desenvolvemos. Esse temperamento de descarrilhar o trem, de empurrar o amiguinho do ônibus. Será que esse é o caminho? Ou o caminho é sempre estar
um ajudando o outro a subir a sua escadinha, seja na sua macumbinha, seja na minha religião. E através do exemplo, esse amiguinho vai me olhar: ah, eu acho que a igrejinha do meu amigo aqui é melhor do que essa que eu tô. O que é que eu vou fazer? Pedir desculpas ali. Falei, não, eu vou ali porque eu encontrei algo que realmente é pra mim. Aí eu vou pra lá. Mas agora ficar apontando, empurrando o amiguinho do ônibus, descarrilhando o trem. Eu sou pai. E eu mesmo sempre falei, e falo pra todo mundo, eu não apresentaria uma filha minha pra mim mesmo. Como é que dá pra calcular isso? Por quê? Eu procuraria quem? Porque minha mente já é viciada por natureza. Eu procuraria, exatamente, ó, eu apresentaria uma filha minha pro R.R. Soares, pra aquele pastor ali da Praça Seca, um português que tem ternura, tem maciez. Que adianta? Eu que sou a última criança do orfanato, me gabando. Não, eu sou a última criança. Já adotaram todo mundo, mas eu tô ali. Ninguém me adota nessa desgraça. Por que será? Eu sempre falei isso. Quando as pessoas perguntam, Taca, você apresentaria uma filha sua pra você? Eu falei, não. Por quê? Porque eu sou um ser corrompido. Certo, meus amigos? Então aqui eu expliquei o porquê da minha cestinha de frutas aqui, né? Eu chego do trabalho, a primeira coisa que eu faço é comer minha cestinha de frutas. Porque aí fora, gente escorrendo sangue, querendo comer carne é demais. E é o que a gente não precisa. E é o que a gente precisa trazer pro nosso lar. Os senhores não acham? Concordam comigo? O respeito mútuo, não é? Eu usei esse exemplo aqui, que foi bonito. Existem promessas, profecias, que não, o pastor fala lá. Mas se você não estiver apto a receber, não tiver aquela semente pura do coração, o que adianta você pegar sua carteira, entregar seu celular de R$2.000 ali? Não adianta. Eu fui ali porque eu acreditei e aquilo ali era meu. Eu tomei posse naquele momento, que minha mãe já fala dele há anos, e eu fui lá ver. E quando ele quando eu peguei a Bibliazinha, aí eu simplesmente, quando eu me sentei, eu falei, vou fazer prova da minha fé. Foi quando eu abri e praticamente eu ouvi ele falar, saudações à sua mãezinha. E eu já fiz isso em milhares de lugares e deu certo. Mas o que foi preciso? Ficar apontando coisas com sangue escorrendo? Não! Simplesmente ir em encontro da minha promessa com inocência, como Jesus Cristo foi ao matadouro. Se é uma realidade, ou você vai vir morto, ou você vai vir com a sua promessa. Agora não adianta você abrir sua carteira e entregar tudo se você não estiver apto, se você ficar olhando para as coisas do coleguinha, daquilo ali, querendo expulsar o coleguinha do ônibus, descarrilhar seu trem. Agora, se você estiver disposto a subir os degraus, empurrando cada vez mais seu coleguinha através do exemplo, do amor, da ternura, aí sim é o caminho que eu pesquisei. Sabe desde quando eu pesquiso isso, meus amigos? Desde 2001, quando eu abandonei tudo. E eu comecei a olhar as coisinhas pelo buraco da fechadura. Aquilo que dá certo, aquilo que dá errado. Aquilo que o meu espírito recebe e aquilo que o meu espírito vomita. E eu cheguei a essa conclusão. Espero que os meus amigos e as pessoas que me ouvem também cheguem um dia, né? Vamos terminar aqui. Foram exatos 20 minutos de falatório para
ninguém ouvir, né? Afinal, vamos deixar pra lá.